Porque a gente sabe como as coisas funcionam. Se ele cai na semifinal do Campeonato Carioca, ou mesmo perde uma eventual final... eu acho que fica difícil. Aí eu acho que fica difícil pelo que é a nossa cultura. Se porventura eles resolverem, que é o caso de demitir o Vitor Pereira, é inadmissível a permanência do Marcos Braz junto. Então tá aí, meus amigos, vamos acompanhar aqui agora, tá, o debate sobre Vitor Pereira no Flamengo, torcedores pedindo a volta de Jorge Jesus, fica VP, fora VP, se perder pro Vasco na semi, vai ser demitido, não vai ser demitido, como vai ficar essa situação? Tá aqui no vídeo, mas antes, olha isso aqui, meu camarada. Mais da metade das pessoas assistem, gostam do canal e não são inscritas. Se inscreve no canal, tá esperando o quê? Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, vambora pro vídeo. No final do vídeo tem as minhas conclusões, vambora pra esse react. Depois de 2 protestos da torcida rubro-negra esta semana, antes e depois do Fla-Flu, lá no CT Ninho do Urubu, mais uma vez a torcida rubro-negra veio protestar, só que desta vez, neste sábado, aqui na porta da sede da Gávea. Um dos alvos da torcida é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Porque ele tá bagunçando o time, botou um treinador que não conhece futebol e não sabe nada, mandou o Lorival Júnior embora, por que mandou o cara para ir embora? Mas o alvo principal dos torcedores é o técnico português Vitor Pereira, que em pouco mais de 2 meses de trabalho, perdeu 4 títulos dos 4 que o Flamengo disputou até agora. Vitor Pereira, pede para sair. Pede pra sair, acabou, não deu certo. Que nem casamento, não deu certo. A gente tentou, deu toda a estrutura, pô, cara, não deu liga. A massa embolou. Tem que trocar de treinador, entendeu? Pagar a multa, pode pagar a multa. Nós, torcedores, se for pra botar pra pagar a multa, a gente paga. Faz uma vaquinha, não tem problema nenhum. É uma vergonha que ele tá fazendo. Troca jogador importante, coloca jogador que a torcida não gosta. No final do protesto, os rubro-negros deixaram bem claro o português que eles querem de volta ao clube. O fantasma que assombra a Gávea é o de Jorge Jesus, né? Toda vez que acontecer qualquer coisa do gênero com um treinador que não vá bem, vai haver esse tipo de pedido, esse tipo de protesto. Mas eu vou voltar um passo antes, porque eu acho que antes de pensar em quem seria um novo treinador, a gente tem que olhar se uma demissão agora ela é solução para o momento do Flamengo. Eu fiz até uma brincadeira aqui, falando que se cada torcedor do Flamengo desse 50 centavos, dá para pagar a multa. A questão não é essa, são 15 milhões, é um valor altíssimo. A questão é diante de uma decisão tomada pela diretoria de mudar o perfil, de buscar um treinador que impusesse um outro tipo e ritmo de jogo, e ele não teve tempo de trabalhar. Eu costumo dizer, não estou satisfeita com o que eu vi até agora deste trabalho. Mas ele teve tempo, Silas? Então, Dani, Jean, a questão para mim não é nem se o Vitor Pereira é bom ou mau treinador. Eu acho que ele é muito bom treinador e eu acho que ele já mostrou isso. O episódio da sogra, isso aí, acho que a gente não pode ficar o tempo todo, que também já é passado. Agora, no coração do torcedor rubro-negro, você consegue reverter isso aí? Eu acho que ele conseguiria reverter dentro do campo, com resultados, com jogos, bons jogos, com vitórias, porque o time é muito bom. Agora, como é que você reverte no coração do torcedor flamenguista você jogar 4 títulos em 2 meses? E você não ganhar nenhum. No Flamengo, entendeu? Onde é um caldeirão que tudo que acontece nos outros clubes, no Flamengo esse caldeirão é aquecido 100 vezes mais. Então, eu acho que a pergunta é essa. Você consegue, o torcedor consegue voltar a se, não diria nem que se apaixonou, mas a gostar do Vitor Pereira? Eu acho complicado isso aí. Então, a diretoria do Flamengo está, assim, com uma situação nas mãos bem complicada. Eu acho que a questão é a convicção na mudança, Jean. Não acho que ele faça um bom trabalho. Não sei se vejo um caminho para isso, porque aí, né, só o tempo vai dizer se existe ou não ali um traçado para o futebol do Flamengo andar. Mas se a diretoria demitiu o Dorival, sabendo que tinha essas 3 finais do caminho, no risco do médio prazo,
Agora que passou o curto prazo, não vai esperar para ver. E óbvio, o torcedor tem que ser levado em conta, o maior torcedor do Brasil que a gente está falando, mas dirigente não pode também se deixar levar por pressão de torcida, porque senão ninguém vai gerir clube nenhum. Isso. O Ronaldo ia estar tirando da conta dele para contratar jogador lá no Cruzeiro, por exemplo. Não, ninguém, nenhum jogador. Acho que ficavam 3 jogadores por elenco, se você for ver, né, jogadores que foram já criticados em momentos ruins nos clubes, vão sobrar poucos que passaram imunes às críticas, né, nos seus períodos nos clubes. Então, acho que assim, isso sem dúvida nenhuma. Você não pode se basear só no desejo de torcedor, porque senão você manda técnico embora a cada 2 semanas, jogador embora, você vai ter que refazer o elenco o tempo todo. Não tem dúvida em relação a isso. Eu acho que a questão aí é assim, bom, o quanto o Flamengo pode ou não jogar com o Vitor Pereira. Eu acho que pode jogar. E até o Silas está falando de reverter, ele precisa reverter. Mas essa reversão no futebol brasileiro é tão rápida quanto é rápida a queda para você, de repente, começar a ser xingado. Então, se você ganhar, vai começar para valer a temporada. Né? Pode parecer bizarro falar isso, mas a temporada vai começar para valer. Com os 3 grandes títulos. Se ele ganha do Vasco agora e ganha o Carioca, porque eu acho que nesse momento, óbvio, a gente tem que olhar desempenho para o médio prazo, mas nesse momento o resultado é mais importante que o desempenho para ele conseguir exercer um trabalho. Sim, perfeito. Se ele ganha o do Vasco e ganha o Carioca, ele já consegue reverter isso? Eu acho que não, ele não consegue reverter. Eu acho que aí ele não consegue reverter, mas ele ganha o crédito, a paz e a tranquilidade, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Se ele cai na semifinal do Campeonato Carioca, ou mesmo perde uma eventual final... eu acho que fica difícil. Aí eu acho que fica difícil pelo que é a nossa cultura. Não é nem porque ele não pudesse, de repente, reverter e mudar as coisas lá na frente. Eu tô com o Silas, eu acho que capacidade ele tem, capacidade técnica para montar o time. A gente estava elogiando tanto o Abel, das explicações. Eu acho que o Vitor Pereira é um cara que explica, é um cara que você consegue entender o que ele quis ou não quis fazer. Claro, teve essa questão desse último... tudo bem. Eu não consegui entender. Não, então, é o que eu tô falando. Eu acho que agora ele ligou o botãozinho ali do agora eu vou fazer o que eu quero fazer, porque eu já vi que eu vou dançar logo se eu ficar aqui, porque a torcida não quer que tire esse, não quer que tire aquele, não quer que escale esse, não quer que escale aquele. Agora acho que ele vai começar a usar as suas convicções de fato. Se vai dar certo ou não, a gente não tem como saber. Eu só acho que assim... talvez pese muito na cabeça do torcedor também o que aconteceu na temporada passada, com o tempo perdido com o Paulo Souza. Porque, de fato, num campeonato brasileiro tão importante por pontos corridos, se você começa perdendo ponto, depois fica difícil de você conseguir correr atrás, recuperar, sobretudo se alguém começa bem. Então, eu até entendo que tem argumentos bons dos 2 lados. Assim, eu seria a favor, né, se dirigente, da manutenção do Vitor Pereira, porque acho que ele é um técnico capaz. E não sei quem que o Flamengo encontraria agora para começar um trabalho, né, do zero, com a temporada começando de fato nos grandes jogos. Agora, o que eu acho que talvez o segure mais do que essa capacidade é o fato de que esses dirigentes do Flamengo demitiram um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mandaram esse cara embora, mandaram embora não, né? Não renovaram o contrato para contratar um outro treinador com uma cláusula de 15 milhões de reais. Então, assim, se porventura eles resolverem, que é o caso de demitir o Vitor Pereira, é inadmissível a permanência do Marcos Braz junto. Quer dizer, ele tem que dizer, bom, tudo bem, cometi esse erro, e aí pode ser uma decisão do próprio Landim, que claro que decidiu também, que claro que é culpado também da decisão, mas que pode simplesmente lavar as mãos e dizer, eu tenho meu VP de futebol, como essa decisão tomada foi uma decisão equivocada, e nós estamos admitindo que a decisão foi equivocada, porque uma demissão do Vitor Pereira significa levantar o braço e dizer, erramos. Agora, não dá para ficar errando o tempo todo, porque a direção do Flamengo erra o tempo todo. Isso vai acontecer? Não vai. Não vai, até porque recentemente o Landim deu uma entrevista dizendo que o Braz está com ele desde o início e vai com ele até o final, a não ser que o próprio Braz não queira. Isso não vai acontecer. Não vai. Eu tô de acordo com você, mas eu acho que assim, independentemente de acontecer ou não, acho que a gente tem que falar o que é, né? Quer dizer, eles precisariam pagar por isso. Quer dizer, não dá para os técnicos ficarem pagando o tempo todo, porque olha a quantidade de técnicos demitidos, olha a quantidade de cláusulas de rescisão
que o Flamengo paga. Ah, legal, o trabalho da gestão do Bandeira foi ótimo, o dinheiro entrou, o Flamengo é um clube hoje estruturado e com grana, mas também não é para você ficar jogando dinheiro da janela. Porque é o que o Flamengo tem feito com essas cláusulas de rescisão de técnicos. E ele pediu jogadores também, né? O Vitor Pereira? Ele pediu meia. Porque da maneira que ele quer jogar, explorando profundidade pelos lados, o Flamengo não tem tantos jogadores com essa característica para aguentar uma temporada inteira com a quantidade de jogos que tem. Acho que essa é a grande questão, né? Apesar do plantel. Mas ele tem também muito jogador machucado. Eu tava vendo aqui, ele tem o Davi Luiz, ele tem o Thiago Maia, ele tem o Felipe Luiz, ele tem o Pulgar, ele tem o Varela, tem o Vitor Hugo, tem Bruno Henrique. Olha a falta que o Bruno Henrique está fazendo a esse time do Flamengo. O Arrascaeta agora de novo, ainda não voltou a ser o Arrascaeta que a gente viu na Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Porque ele teve uma queda natural, a questão da pubalgia, aquela coisa toda, mas a gente ainda não viu ainda esse cara. Aí você tem um Marinho lá que... Parece que ninguém mais quer o Marinho. O Bahia está tentando Aí você tem os meninos lá, o Everton Ribeiro, você tem o Matheus Gonçalves que entra, que joga pra caramba. E aí, é hora de liberar o Everton Ribeiro e deixar, dar vazão pro menino? Complicado, né? Tá aí, né, meus amigos? Dani Boaventura, Silas e Jean Oddi comentando essa situação do Vitor Pereira no Flamengo. A informação que todo mundo tem, eu tenho, é que se cair na semi, aí não dá. Aí não dá. A torcida já tá fazendo pressão. O Jorge Jesus já mandou um áudio pro paparazzi falando que em maio vai ficar livre no mercado, né? Então, assim, se cair na semi, meus amigos, é um abraço. Se cair na... Mas eu acho que não vai cair, não. Eu sei que você tá duvidando. Você, pô, Pedrão, mas o time tá horroroso. Eu acho que não vai cair. Mas se cair, não tenham dúvidas que o nome é Jorge Jesus. Pedrão, mas vai ter que esperar até maio. É melhor esperar até maio ou contratar um outro Paulo Souza? Vocês acham que Dorival Júnior dá certo toda hora? Vai dar certo toda hora. Contratar um técnico brasileiro no meio do ano. Tem que ver isso, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Rubro Negras.